O ano era 79 de Impossilos. Os moradores de Pompeia tiveram 18 horas de aviso antes da erupção do Vesúvio, e a maioria ficou. Isso não foi ignorância, foi confiança. O Vesúvio não havia entrado em erupção em 800 anos. Para os pompeianos era só uma montanha. Ninguém sabia que era um vulcão. Às 13 do dia 24 de agosto, uma coluna de fumaça começou a subir. Plínio o Jovem, que assistiu de longe com 17 anos, descreveu a nuvem como um pinheiro gigante, larga no topo, fina na base. A coluna atingiu 30 quilômetros de altura. Para ter ideia da escala, o avião comercial voa a 10 quilômetros de altura. Durante as primeiras horas choveu pedra-pomes, pedaços de rocha vulcânica do tamanho de uma laranja caindo a 80 quilômetros por hora. Os que ficaram usavam travesseiros amarrados na cabeça como capacete. Às 20 horas, os telhados começaram a ceder sob o peso de 2 metros de pedra-pomes acumulada. Estima-se que nessa fase morreram 2.000 pessoas. Mas a morte real veio às 2 horas da manhã. Uma onda piroclástica, nuvem de gás, cinza e fragmentos a 300 graus Celsius, desceu o vulcão a 100 quilômetros por hora. Quem estava em Pompeia morreu em menos de um segundo. Não foi sufocamento. Foi calor instantâneo que vaporizou os tecidos moles e deixou apenas os ossos dentro de uma casca de cinza endurecida. Em 1863, o arqueólogo Giuseppe Fiorelli teve a ideia de injetar gesso líquido nos vazios deixados pelos corpos. O que vemos hoje nos museus não são corpos. São moldes de gesso que tomaram a forma exata da pessoa no momento da morte, incluindo a expressão facial. Os ossos ainda estão dentro do gesso. Antes da erupção, Pompeia era uma das cidades mais animadas do Império Romano. Com 11.000 habitantes, tinha infraestrutura que cidades europeias só teriam novamente no século XVIII. Havia 89 bares identificados arqueologicamente, um para cada 130 habitantes. Para comparar, Nova York hoje tem um bar para cada 275 habitantes. Esses bares chamados Thermopolia tinham balcões de pedra com buracos circulares onde ficavam as panelas de bronze com comida quente. Era um equivalente ao fast food moderno. A maioria dos pompeianos não tinha cozinha em casa. As ruas tinham calçadas elevadas e pedras de travessia para pedestres não pisarem nos dejetos. Os carros eram proibidos durante o dia, só circulavam à noite, o que significa que moradores eram acordados pelo barulho de rodas de ferro nas pedras. Havia um teatro com 5.000 lugares, um anfiteatro com 20.000 lugares, quase o dobro da população da cidade, o que significa que pessoas de cidades vizinhas vinham assistir aos espetáculos. O garum, molho de peixe fermentado durante meses ao sol, era o ketchup romano, exportado para todo o Mediterrâneo. Pompeia era o maior produtor mundial. Os pompeianos faziam 5 refeições por dia. O café da manhã era pão com azeite e azeitonas. O almoço era frio, sobras do jantar anterior. O jantar era a refeição principal, deitados em divãs, comendo com as mãos. Garfos não existiam, facas e colheres, sim. Os canos de água de Pompeia eram de chumbo puro. A palavra inglesa plumbing vem de plumbum, o latim para chumbo. O sistema de aquedutos distribuía a água por canos de chumbo para fontes públicas, termas e casas ricas. Análise dos esqueletos encontrados em Pompeia mostram níveis de chumbo no sangue 100 vezes acima do considerado seguro hoje. Toda a população estava sendo envenenada lentamente pela própria água que bebiam. Os sintomas do envenenamento por chumbo incluem perda de memória, irritabilidade, alucinações e infertilidade. Alguns historiadores argumentam que o envenenamento por chumbo contribuiu para o declínio do Império Romano. A mortalidade infantil era de 30% antes dos 5 anos. As doenças mais comuns eram malária, tuberculose e disenteria. Os médicos, chamados medici, eram em sua maioria gregos escravizados ou libertos. Não havia regulamentação. Qualquer pessoa podia se declarar médico. Os tratamentos incluíam urina humana envelhecida como antisséptico para feridas, o amônia realmente desinfeta. Teia de aranha como curativo. Estudos modernos mostram que teia de aranha tem propriedades antibacterianas e coagulantes. Esterco de crocodilo aplicado em feridas, sem benefício comprovado, mas era importado do Egito a custo altíssimo, então era sinal de status receber esse tratamento. Os dentistas existiam e eram eficientes. Escavações encontraram pontes dentárias de ouro e dentes restaurados com resina. A expectativa de vida, se você sobrevivesse à infância, era de 45 a 50 anos. Não tão diferente da Europa medieval 1000 anos depois.
Pompeia tinha uma das maiores concentrações de escravos do mundo romano. Estima-se que 30% da população era escravizada. Mas a escravidão romana era diferente da que conhecemos dos filmes americanos. Escravos podiam acumular dinheiro, comprar sua liberdade e tornar-se cidadãos. Alguns ex-escravos, chamados libertos, tornavam-se mais ricos que seus antigos donos. As profissões mais inusitadas de Pompeia. Os fulones eram lavadores de roupa que usavam urina humana fermentada para limpar tecidos. O amônia dissolve a gordura. Havia potes de barro nas ruas, onde passantes podiam urinar, e os fulones recolhiam diariamente. O governo cobrava imposto sobre essa urina. O imperador Vespasiano, quando criticado, disse: "Pecunia non olet", dinheiro não tem cheiro. Os pisores eram padeiros que também moíam o trigo com mós de pedra puxadas por burros ou escravos. Escavações encontraram esqueletos de burros dentro de padarias. Os animais trabalhavam em círculos por 12 horas por dia até morrer. Foram encontradas 33 padarias em Pompeia. Os lanistas eram treinadores de gladiadores, um dos negócios mais lucrativos da cidade. Gladiadores bem treinados valiam fortunas. Matar um gladiador no combate era desperdício. A plateia geralmente pedia misericórdia. A taxa de mortalidade em combate era de apenas 10%. Gladiadores tinham fãs, contratos, e seus retratos eram vendidos em miniatura. As mulheres em Pompeia tinham mais direitos que em Atenas. Podiam ser proprietárias, fazer negócios e aparecer em público sem acompanhante masculino. Esta é a história de Marcos, um padeiro que trabalhava na Via della Abbondanza em Pompeia em agosto de 79 d.C. O relato foi reconstituído a partir de inscrições encontradas nas paredes da cidade e dos registros de Plínio o Jovem. Acordei antes do sol. Sempre acordo antes do sol. O burro já estava na roda quando cheguei. A pedra moendo, a farinha voando, o forno aquecendo. Assim todo dia. Fiz 80 pães. Os mesmos 80 pães de sempre. De manhã o chão tremeu. Tremeu forte, mais que outras vezes. 2 clientes caíram. Uma ânfora quebrou. Falei que não era nada. Já tinha visto isso antes. A montanha sempre faz barulho. Depois do meio-dia a fumaça saiu. Grande. Todos olharam. Alguns foram embora logo. Meu vizinho pegou a família e saiu correndo. Eu fiquei. Tinha 12 pães no forno. Não ia perder 12 pães. Os 12 pães foram encontrados carbonizados no forno em 1862. Marcos não foi encontrado. Pompeia foi redescoberta em 1748 por acidente. Um agricultor cavando um poço bateu em uma parede de mosaico. As escavações duraram 278 anos e ainda não terminaram. Estima-se que 30% da cidade ainda está sob a terra. O que os arqueólogos encontraram mudou o que sabemos sobre a história. Descobriram que o Coliseu de Roma foi construído por escravos judeus capturados na destruição de Jerusalém em 70 d.C., 9 anos antes da erupção. Muitos deles provavelmente passaram por Pompeia. Encontraram inscrições eleitorais nas paredes. Pompeia tinha eleições para cargos locais. Uma das inscrições diz: "Os padeiros pedem que votem em Caio Júlio Políbio." Outra diz: "Os bêbados pedem que votem em Marcus Serrinius Vatia." Política de 2000 anos atrás. Encontraram grafites nas paredes com piadas, declarações de amor, insultos e avaliações de estabelecimentos, o equivalente das avaliações do Google Maps. Um diz: "Qui mulas furabantur?" Aqui roubam mulas. Outro: "Ogotai cozinha pessimamente." O mais perturbador: uma inscrição em carvão encontrada em 2018 data de 17 de outubro de 79 d.C., o que significa que a erupção aconteceu em outubro, não em agosto como se acreditava por 2000 anos. Uma única linha em carvão que reescreveu a história. E você, teria ficado para salvar os 12 pães no forno ou teria sido o primeiro a fugir? Cranta beijo. Em no grade of trade were mais como essa.